Olá, pessoal. Meu nome é Jamília, eu sou nutricionista e hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre alimentação nesses tempos de coronavírus, para buscarmos nos alimentarmos de uma forma melhor, correta, para fortalecermos o nosso sistema imunológico. Então, gente, primeiramente, o que é importante vocês estarem cientes? Que é muito importante a alimentação para o fortalecimento do sistema imunológico, mas não é somente isso, é um conjunto de ações. E aí vocês podem perguntar, Jamile, que ações são essas? A alimentação saudável, a prática da atividade física, então assim, para quem já pratica, ótimo, continue, e para quem ainda não faz, busque fazer uma atividade física, no mínimo 30 minutos por dia, na sua casa mesmo, uma caminhada entre a sala e a cozinha, buscar aplicativos, um auxílio, mas não deixe de fazer, porque é muito importante, tá? Hidratar, é muito importante hidratação. É orientado, no mínimo, 2 litros de água por dia. Então é importante vocês estarem mensurando mesmo a quantidade de água, pegar uma garrafinha, o copo e estar consumindo todos os dias. Não fumar, não ingerir bebida alcoólica em excesso e buscar tomar o sol da manhã todos os dias para uma melhor absorção da vitamina D. Então essas são as ações que vocês precisam realizar em conjunto, tá? Gente, o alimento ele é um aliado ao sistema imunológico. E o nosso sistema ele tem os, digamos assim, exércitos, né? Que são as células, os tecidos, os órgãos, que eles que ajudam a combater os invasores, agressores, no caso os vírus, as bactérias. Também tem as toxinas, né? Que são as poeiras. Então, isso tudo acontece para que o sistema imunológico ele consegue identificar os agressores e montar estratégias para combatê-los. Só que para isso a nossa célula tem que estar bem nutrida e por isso que a gente tem que estar consumindo os alimentos adequados para fortalecer o nosso sistema imune. Mas não é só isso. Os órgãos têm que estar funcionando bem. Então tem alguns alimentos que a gente precisa, na verdade, algumas preparações que a gente precisa evitar, como alimentos muito gordurosos ou frituras, porque assim, se a gente consumir esses alimentos, a gente vai estar dificultando a ação de alguns órgãos, como o fígado, o intestino, e, consequentemente, vai estar dificultando a absorção, né, das células, e aí não vai ter a resposta do nosso sistema imune. Então, nós precisamos nos alimentar bem, porque o que eu quero dizer com isso? Eu vou consumir ovo cozido, porque a gema é uma fonte de vitamina D, e também vou consumir ovo frito. Quer dizer, eu vou estar consumindo a gema, que é uma fonte de vitamina D, mas se é fritura, já vai dificultar o metabolismo de determinados órgãos, entendeu? Então a gente tem que buscar uma alimentação saudável por completo. Não só comer os alimentos que defendem o nosso organismo, mas evitar também outros alimentos, os gordurosos, que tem muito sódio, o tipo de preparação, porque isso tudo influencia, tá bom? Então, assim, a alimentação, ela é essencial mesmo, é muito importante. E a gente não pode, e é uma coisa importante para falar para vocês, que o alimento, ele é prevenção, né, de tudo, na verdade, né, e especificamente nesse tempo de coronavírus, ele vai nos ajudar a prevenir, porque a gente vai estar fortalecendo o nosso sistema imunológico. E é importante também lembrar da questão da higienização, tanto nossa, quanto dos alimentos, né, quando a gente faz compra, a gente vai conversar um pouco sobre isso também. E o distanciamento social, tá? Então, nesse momento, essas ações que a gente precisa estar realizando e estar entendendo. Agora eu vou estar falando para vocês quais alimentos que vocês podem inserir diariamente para ter o sistema imunológico com um bom funcionamento, tá? As fontes e os alimentos. Alimentos, fontes de vitamina D, o óleo de fígado de peixe, leite, manteiga, gema de ovo, sardinha, atum, salmão, óleos vegetais. Esses alimentos vocês podem estar inserindo
na alimentação de vocês, porque é uma boa fonte de vitamina D e fortalece o nosso sistema imune. Lembrando que vitamina D, a maior absorção dela é pelo sol, tá? Pelo sol da manhã. Vitamina B1, carne vermelha, sempre magra, tá, gente? Vísceras, fígado, rim, coração, agrião, beterraba, berinjela, brócolis, couve, espinafre, cereais integrais, soja. Então, são fontes de vitamina B1 que também ajudam na imunidade. Temos a vitamina B3, carne vermelha magra, frango, sardinha, atum, vísceras, fígado, rim, coração, acerola, almeirão, batata doce, cenoura, couve, cupuaçu, aveia, germen de trigo, levedo de cerveja, feijão, amendoim. Vitamina C, muito importante também para a imunidade. O que eu vou consumir? Acerola, limão, laranja, abacaxi, mamão, goiaba, caju, tomate, morango, kiwi, mexerica, pêssego, alface, agrião, brócolis, couve, espinafre, batata e tomate. E também alimentos que são fonte de zinco, que ajudam muito, né, na função imunológica, principalmente para as toxinas também, tá? Com combate às toxinas. Ostras, fígado, carne vermelha, sempre magra, aveia, gergelim, linhaça, castanha do Pará, castanha de caju e nozes. E alimentos que são fontes de carotenoides. Nós temos o licopeno, como tomate, mamão, goiaba, vermelha, pitanga, melancia, alimentos com luteína, né, que todos são do grupo do carotenoide. Espinafre, milho, kiwi, gema de ovo, uva Itália, abobrinha, abóbora, pepino. E zeaxantina, milho, fubá, suco de laranja, gema de ovo e uva Itália. Então, esses são os alimentos importantes que para a gente estar consumindo diariamente para fortalecer a nossa imunidade. E eu separei aqui umas receitas para vocês. Agora, também é importante, gente, assim, vocês não precisam ficar naquela questão de saber qual alimento específico. Se você se propor a ter uma alimentação diária, sempre colorida, incluindo frutas, legumes e verduras, consequentemente, você já vai estar fortalecendo o seu sistema imune, tá bom? Então, aqui eu coloquei uma receita de um quindim leve, um quindim fit. Quais são os ingredientes? Uma clara, 6 gemas de ovo, olha lá, ó, fonte de vitamina D. Uma colher de sopa de óleo de coco. Se você quiser usar um outro tipo de óleo, também não tem problema, tá? 2 colheres de xilitol, que é um adoçante natural, mas se você tiver um outro adoçante que você já utiliza, também não tem problema. Uma colher de sopa de manteiga, se for a ghee, é melhor ainda, tá? 2 colheres de sopa de coco fresco ralado e gotas de baunilha a gosto. Como é que você vai preparar esse quindim? Você vai peneirar as gemas, isso é, você vai só furar e deixar escorrer, vai juntar os demais ingredientes, vai distribuir nas forminhas ou em uma forma média, vai levar ao forno em banho-maria até firmar e vai estar prontinho para você. Biscoito de polvilho de beterraba é uma ótima fonte de vitamina B1. Quais são os ingredientes? 2 xícaras de polvilho azedo, 1 beterraba, 3 colheres de azeite de oliva ou outro óleo que você preferir, 1 pitada de sal e 1 ovo. Como que eu vou fazer? Vai cozinhar a beterraba, vai bater com um pouco de água até totalizar 1 xícara. Aí você vai misturar, ainda quente, com os outros ingredientes. Depois você vai distribuir em uma forma com o auxílio de um saco de confeitar. Aí você não precisa untar, tá? Aí você vai fazer o formato que você quiser, bolinhas, círculo, palitinho, e vai assar por 25 minutos a 200 graus. Depois, mais 20 minutos se você quiser mais macio. Mas aí provavelmente não vai ficar crocante. E o tempo ele vai variar de acordo com o forno, tá bom? E um bolo de mamão, que é uma fonte de vitamina C, 3 ovos, meia xícara de chá de óleo, aqui eu coloquei de canola, meia unidade de mamão, 3 xícaras de aveia em flocos e 1 colher de fermento.
você vai bater no liquidificador o ovo, o óleo, o mamão, e em uma tigela você vai misturar a aveia e o fermento. Aí você vai juntar tudo, vai despejar a massa em uma forma untada e vai levar ao forno por 30 minutos. Cookies de pasta de amendoim fit, que é amendoim, é uma fonte de vitamina B3. Como é que você vai fazer? Você vai pegar uma gema, uma xícara de pasta de amendoim, você pode comprar ou você pode fazer também, 2 colheres de sopa ou de açúcar mascavo, ou mel, ou um adoçante que você utilizar, ou açúcar de coco. 1 colher de chá de fermento em pó, gota de chocolate, 0 açúcar ou meio amargo, mas é opcional. Se você não quiser colocar, não tem problema nenhum. Como que vamos preparar? Você vai colocar a gema em um recipiente, vai adicionar aos poucos os outros ingredientes e vai misturar todo com as mãos. Aí você vai modelar os cookies, né, os biscoitos, vai colocar em uma assadeira forrada com papel manteiga e vai levar para assar por 12 minutos. Depois você vai deixar esfriar e vai levar à geladeira por 10 minutos e vai estar prontinho para você. E tem um outro biscoito, que é uma outra receita de biscoito de aveia, gergelim e linhaça, que são ótimas fontes de vitamina de zinco, tá? Mineral, no caso. Você vai usar um ovo inteiro, vai usar um adoçante culinário da sua escolha, 1 xícara de aveia, meia colher de chá de fermento, 1 colher de sopa de linhaça moída e 1 colher de sopa de sementes de gergelim torrada. E aí você vai misturar todos os ingredientes, vai até obter uma massa consistente. Aí você vai moldar cada biscoito com 1 colher e vai achatar e vai levar ao forno por cerca de 30 minutos a 180 graus. E aqui eu coloquei 3 sucos funcionais que assim é muito interessante se vocês consumirem todos os dias. Todos os sucos, eu vou resumir aqui para ficar assim, para vocês entenderem melhor. Todos os sucos vocês vão optar ou colocar 200 ml de água ou 200 ml de água de coco. E vão colocar os ingredientes. Couve, aqui no caso, 1 folha de couve ou 3 rodelas de abacaxi e hortelã a gosto. E o adoçante opcional. Eu não tomo suco com adoçante, eu tomo somente ele sem adicionar nada de açúcar ou nenhum gosto, tá? Mas aí é de cada um. Aí você vai bater todos os ingredientes no liquidificador e vai beber em seguida. Sempre em seguida, você não vai guardar esse suco, tá? O interessante é você preparar e já consumir. Então esse é de couve, abacaxi e hortelã. Aí tem outro que é de morango e mirtilo, e acrescentando linhaça, de preferência sempre em pó. O outro é com goiaba, agrião e linhaça também. Então são sucos que vocês podem estar consumindo diariamente, que vai contribuir bastante para o fortalecimento da imunidade de vocês. E agora vamos para a alimentação na prática. Vamos todos juntos contra o coronavírus com a alimentação na prática. O que você precisa saber para mudar hábitos alimentares e ter um sistema imunológico sempre fortalecido? É importante preparar as principais refeições de forma equilibrada. Quais são as principais refeições? Café da manhã, almoço e jantar. Não deixe, tá, de fazer os lanches intermediários, que no caso é entre o café da manhã e o almoço, e entre o almoço e o jantar. E busque preferir frutas e oleaginosas, que são as castanhas, nozes, tá bom? Equilíbrio dos nutrientes, como eu falei. Se vocês, deixa eu beber uma água aqui, optarem sempre por uma alimentação sempre colorida, vocês vão estar equilibrando os nutrientes. Preferência dos alimentos. Eu gosto de determinadas frutas, então é essa que você vai buscar consumir. Eu gosto de um tipo de legume e outro não. Então, são os que você gosta, que você prefere, que você vai estar buscando consumir, tá bom? Métodos de cocção e habilidades de preparação de alimentos. Como eu falei, se realizarmos alimentos gordurosos, muita fritura,
vai comprometer o nosso sistema imunológico, porque os órgãos não vão estar metabolizando da forma adequada. Então, orienta-se o quê? Sempre preparar o alimento ou grelhado, ou cozido, ou assado com pouco óleo. O tempo e energia que vocês estão produzindo essas refeições, né? Nada muito tão rápido, mas também nada muito tão longo. Então, isso que é importante vocês estarem acompanhando isso também. Então, aqui são orientações mesmo. Faça dos alimentos in natura ou os minimamente processados a base da sua alimentação. Planeje o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Então, assim, é o café da manhã? Então, eu vou tomar café da manhã e vou fazer outras coisas? Não, eu vou sentar para tomar meu café, eu vou sentar para almoçar, dar a importância que a alimentação merece. Então, isso é muito importante também, porque assim a gente come com mais calma, com tranquilidade, a gente passa a sentir mesmo o sabor do alimento e faz toda a diferença para a absorção, tá? Utilize óleos, gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades no preparo das refeições. Seja crítico, né? Ser crítico quando a mensagem e dados sobre alimentação em propagandas. A gente tem que lembrar que não é tudo que é falado é verdadeiro. Então, assim, alimento tem várias propagandas que muitos são bons, saudáveis, mas, assim, os ultraprocessados, os processados, que são os industrializados, eles não têm muito benefícios, não têm benefício, né, na verdade, para o nosso organismo. Então, a gente tem que ser bastante crítico nas nossas escolhas também. Limite o consumo de alimentos processados e evite o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, assim, claro que às vezes me dá uma vontade de comer um bombom, eu vou consumir. Mas é para limitar, é para evitar, eu não estou falando nunca. Então, é isso que a gente tem que mentalizar também um pouco em relação à alimentação, que vai ser uma exceção, que o consumo diário, para ser a base da nossa alimentação, que seja os alimentos in natura e os minimamente processados. A gente chama de comida de verdade. E as compras, né? As compras para não gerar desperdício e não comprometer o seu sistema imunológico. Então, assim, vocês minimizem mesmo a ida ao supermercado durante esse período, tá? E busque se alimentar de forma saudável. Em caso de extrema necessidade, faça uma lista de compra e use-a, porque com a lista de compra você vai listar realmente os itens que você necessita e não vai comprar itens que não são necessários, porque quando a gente não tem lista, a gente acaba que compra da nossa mente, às vezes a gente compra algo que não é necessário e esquece o que é necessário, tá? Então é muito importante a gente estar realizando uma lista de compra. Faça compras em horários alternativos ou no sistema online, tá? Porque assim você vai economizar tempo, vai manter a distância social. E não deixe de comprar com antecedência, porque muitas lojas elas precisam de 1 ou 2 dias desde o pedido até a entrega. Aqui a gente não tem tanto problema, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora em São Paulo que ela pede e depois de 10 dias que chega na casa dela, tá? Então, assim, tem locais que estão bem críticos. Considere alternativas de baixo custo e faça o consumo de alimentos de forma integral. E limite mesmo as compras de alimentos industrializados, como batatas fritas, refrigerantes, biscoitos, sorvetes, porque são ricos em calorias vazias e aumentam a sua conta. E evite comprar refeições prontas industrializadas também. A maioria é rica em sódio, gordura trans, calorias. Então, vou comprar aquela lasanha congelada. Às vezes até assim, vende, né, no supermercado, ervilha congelada, tudo isso é ruim, porque tem excesso mesmo de sódio, gordura trans e calorias. Calorias, as verduras não, mas de sódio, edulcorantes, tudo para conservar mais, e isso não faz bem para o nosso organismo e nem para o nosso sistema imune. E aí, quando a gente chega com as compras, a gente tem que fazer o quê? Higienizar todos os produtos da forma adequada. Então, antes de colocar os insumos nos armários ou na despensa, lave-as, as embalagens com água e sabão e borrife álcool 70 ou solução clorada. A solução você vai ver sempre na embalagem do produto a diluição adequada. As frutas, verduras, legumes, retire das embalagens, tá? E se for para a geladeira, você vai higienizar antes.
Então organize mesmo, armazene em potes ou sacos próprios para refrigeração. E antes de você consumir as frutas, as verduras e legumes crus, lave em água corrente sanitizante com hipoclorito de sódio e ele deve ser usado sempre diluído. E o hipoclorito, a proporção e o tempo vem indicado na embalagem. Então lembre-se, se você retirar as frutas e colocar na geladeira, você vai higienizar antes. Se não, você vai deixar lá na sua fruteira. Aí quando você for usar, você vai sanitizar, tá? Preparo dos alimentos. Você vai priorizar o aproveitamento integral dos alimentos utilizando cascas, talos e sementes. Então, assim, uma dica, existem muitas receitas na internet. Procure os canais confiáveis e tem, gente, a alimentação, assim, é uma arte mesmo, tá? Então, a gente pode fazer muita coisa. Após servir as refeições, o que é importante? Os alimentos que estão na panela, eles têm que ser armazenados em potes fechados na geladeira. E a validade na geladeira é por 3 dias, até 3 dias, tá? Quais são as frutas frescas mais resistentes? Maçã, laranja, limão, goiaba, melão, abacaxi. Então é importante a gente também estar comprando mais essas frutas porque elas vão resistir mais. E elas podem ser utilizadas também, e podemos utilizar também as frutas secas e congelar as frutas também. Então, não lave as frutas antes de colocar na fruteira, somente antes do consumo, ok? Validade. Os legumes frescos e resistentes, aipo, brócolis, cebola, batata doce, inhame, cenoura, abóbora, são os mais resistentes. Isso não quer dizer que a gente não vai comprar os outros, eu só estou apontando para vocês quais são os mais resistentes, tá? E aí vocês podem fazer o branqueamento mesmo, antes de ser congelado. O que é branqueamento? É uma técnica de conservação de legumes e folhas. Aí vocês vão colocar em água fervente por até 1 minuto. Dependendo da consistência do alimento, pode ser um pouco mais de tempo. Aí vocês vão mergulhar imediatamente na água bem fria pelo mesmo período. Aí vai dar um choque térmico e isso vai evitar que os alimentos cozinhem demais. Aí os molhos de tomate. Fresco na geladeira tem a durabilidade de até 3 dias e congelado 30 dias, tá? E no freezer, observe o pote mais adequado e não utilize vidros, tá? Se você for congelar algo no freezer, não utilize vidros. Observe a qualidade também nas embalagens do leite fresco. E caixas ou latas em pó têm maior durabilidade, então às vezes é melhor comprar, né, os que têm maior durabilidade. E ao utilizar o leite em pó, já prepara a quantidade para uso no dia. Conservação. Ovos frescos, eles devem ser armazenados em recipientes com tampa sob refrigeração, tá? Cuidado, observe se os potes com tampa garantem a boa vedação. E o que é importante também, ovo você compra e você já coloca no recipiente com tampa sob refrigeração. Você não vai lavar, higienizar o ovo, tá? Antes de armazenar, não. Se você for higienizar, é só no momento do preparo, tá? Feijão e leguminosas podem ser cozidos e congelados em porções familiares ou individuais. O que é importante? Quantidade. Congele na quantidade adequada para consumo. Por quê? Porque quando você congela algo e depois que você coloca para descongelar, você não pode pegar e congelar novamente. Por isso que você tem que colocar na porção correta, porque você descongela de uma vez e já utiliza. Frango, carne bovina e peixes congelados são ideais para o planejamento do cardápio. Então, as embalagens, ou vocês vão lavar, ou vocês vão trocar a embalagem por outras adequadas. Então, aqui é uma forma o quê? De vocês aprenderem mesmo como conservar os alimentos, higienizar, aproveitar mesmo da forma integral e consumir todos os tipos, porque assim vocês vão estar fortalecendo o sistema imunológico de vocês. E eu quero agradecer imensamente, né, pelo convite da Carla, e eu espero mesmo ter contribuído
com essas informações, que eu acredito assim que informação referente à alimentação são sempre bem valiosas, e que vocês coloquem em prática mesmo. Quem já faz todas essas ações de ter uma alimentação saudável, atividade física, bebe bastante água, ótimo. Agora, quem não faz, passe a fazer, porque é muito importante. Como eu falei, é um conjunto. O sistema imunológico, para ele estar fortalecido, são várias ações, tá? Então, assim, que vocês passem a montar mesmo estratégias para estar realizando, né, todas essas ações e nos prevenirmos mesmo nessa doença, tá? Então, eu agradeço mesmo, eu espero que tenha contribuído. E lembra, eu gosto muito de falar que o alimento, ele não é um medicamento, mas o alimento, ele tem um potencial muito grande em relação à prevenção. Então, previnam-se, tá? Um grande abraço a todas.